Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, 14 ao 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a nossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Até aqui. Os irmãos podem se assentar? Irmãos, isso é glorioso, né? Cristo ressuscitou, nós servimos a um Deus vivo, a um Deus poderoso e a um Deus que tudo pode fazer. Um Deus que nos salvou, um Deus que nos resgatou. De nada valeria estarmos aqui se não fosse a ressurreição de Jesus. Tudo isso é muito bom, nos reunir com os irmãos, nos confraternizarmos, adorarmos, nós fazemos amizades com os irmãos, mas de nada disso valeria a pena, tudo isso seria vão, se Cristo não tivesse ressuscitado. Cristo, Ele morreu por nós, só que se parasse por aí, também nada disso valeria a pena, porque Ele morreu, mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Ele ressuscitou, e é por isso que nós estamos aqui, porque Cristo ressuscitou. Irmãos, nós vivemos em uma sociedade pluralista, né, onde há muitas religiões, muitos líderes, e muitas pessoas até ficam confusas, o que vou seguir, né? Eu li tal assunto de tal líder religioso, ele fala de uma forma diferente, ele traz alguma novidade, traz algo novo, mas o que diferencia o cristianismo é porque Jesus está vivo, Jesus ressuscitou. Se você for nas lápides, nos túmulos dos líderes aí conhecidos e citados, muitos deles até os dias de hoje, nós encontramos ali o seu túmulo, e seus restos mortais se encontram ali. Mas se você for em Jerusalém, no túmulo que Jesus foi colocado, está vazio. Muitos líderes surgiram, mas eles morreram, mas passaram. O profeta Maomé, por exemplo, está enterrado em Medina, na Arábia Saudita, na mesquita do profeta. Joseph Smith, que é o fundador da igreja dos Mormons, do mormonismo, também se encontra em sua sepultura, se encontra em Illinois, nos Estados Unidos. Gandhi foi assassinado em 30 de janeiro de 1948, em Nova Delhi, na Índia. E ele foi cremado às margens do rio Yamuna. Também está morto, muito citado até os dias de hoje, mas ele morreu. Charles Taze Russell foi o fundador das Testemunhas de Jeová, o homem que errou em todas as suas previsões sobre a volta de Jesus. Ele fazia previsões sobre a volta de Jesus, errou em todas, tentava depois consertar, tentava ludibriar os seus seguidores, mas de nada adiantou, todas foram falhas, e ele se encontra também sepultado. Sua sepultura está também nos Estados Unidos, na Pensilvânia. Mas o túmulo de Jesus está vazio. O túmulo de Jesus se encontra vazio porque Ele ressuscitou. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. E essa história, irmãos, essa história real, é contada de uma forma mais detalhada nos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. É importante frisar que os evangelhos não estão em ordem cronológica. O primeiro livro a ser escrito foi o livro de Marcos. Ele traz um relato da história de Jesus. Os outros evangelistas depois se inspiram em Marcos para contar a história
de Jesus Cristo, da ressurreição de Jesus. E algo que é interessante, irmãos, que a história da ressurreição de Cristo é objetiva e simples. Então, não tem embelezamento, não tem histórias que nós vemos, por exemplo, em lendas, onde eles tratam de uma forma bem mais embelezada para convencer os seus leitores. Nos evangelhos, a história da ressurreição de Jesus, ela é simples e ela é objetiva. Nós temos, por exemplo, muitos livros chamados apócrifos, livros falsos. Um deles, por exemplo, é a Bíblia. É o evangelho que conta, né, sobre a infância de Jesus, sobre a adolescência de Jesus, como Jesus se portava. E aí, é até cômico, né, alguns fatos desse evangelho falso, que diz o seguinte: diz que Jesus, ele fez ali um pássaro de barro, e depois ele deu vida a esse pássaro, e esse pássaro voou. Em uma outra ocasião, um menino irrita Jesus faz aquele menino cair morto, depois ele o ressuscita. Então nós vemos que as lendas, elas tentam embelezar de uma forma, muitas vezes até cômica, sobre histórias. E também há escritos falsos sobre Jesus, mas que nós conseguimos destacar que ele é falso, porque trata de uma forma muito cômica, muitas vezes, e tenta justificar muito sobre determinados assuntos. E essa é a diferença dos evangelhos. Nos evangelhos, nós temos uma história simples, uma história bem objetiva. E uma coisa interessante de também ressaltarmos, os próprios irmãos de Jesus, eles eram incrédulos, pessoas que estavam ao lado de Jesus, cresceram com Jesus, mas eles não, muitas vezes, acreditavam em Jesus. Lá em João capítulo 7 diz que, pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Mas algo interessante, irmãos, que após a ressurreição, todos os apóstolos foram mártires, com exceção de João. Todos os apóstolos morreram por essa causa. Todos os apóstolos morreram em prol do evangelho. Tiago, por exemplo, ele foi decapitado a mando do rei Herodes. Agora, quem de vocês morreria por uma mentira? Será que alguém estaria disposto a se levantar e morrer por uma mentira? A Bíblia diz que Jesus se apresentou aos apóstolos depois de sua morte. Ele ressurgiu e se apresenta aos apóstolos. Agora, quem é que se morreria por uma mentira? Os apóstolos, eles seguiram firmes e unânimes e entregaram as suas vidas em prol do evangelho. Todos foram mártires. Eu quero também trazer um panorama desse texto em que lemos, no qual Paulo escreve aí à igreja de Corinto, falando um pouco sobre como era a situação naquela época. A carta aos Coríntios, a primeira carta, foi escrita ali no ano 55 depois de Cristo, e a situação, Corinto era uma cidade muito pluralista. Haviam pessoas de todos os lugares, de todas as regiões. E o que acontece? Passaram-se já mais de 50 anos que Cristo havia morrido e ressurgido. Então muitas pessoas começaram a questionar: o que aconteceu com as pessoas que partiram? Onde eles estão agora? O que acontece com essas pessoas? Alguns começaram a questionar a ressurreição dos mortos. E aí Paulo vem firme, né? É categórico, dizendo: olha, se não há ressurreição, então Cristo não ressuscitou. Então é vã a nossa fé.
Em outras palavras, nós estamos perdendo tempo. Então vivamos, comamos, morramos, porque nós estamos perdendo tempo. É vã a nossa fé. Então Paulo, enfaticamente, ele prega a ressurreição de Cristo, porque havia essa confusão de algumas pessoas pregarem que Cristo não havia ressuscitado. Ele dizia que a fé, sem crer na ressurreição de Cristo, era inútil. Talvez também possa ser que algumas das pessoas ali terem sido influenciadas por algumas filosofias gregas, como o platonismo, por exemplo. Os gregos, os platonistas acreditavam na imortalidade da alma, mas para eles era algo absurdo esse corpo, né, voltar à vida, porque eles diziam que o corpo é algo inferior. Então para eles era inconcebível essa ideia. Como assim nós voltaremos à vida e esse corpo voltará à vida? Porque a Bíblia diz que nós teremos corpos incorruptíveis, mas nós também seremos ressuscitados. Então era incabível isso na cabeça dos gregos. Talvez possa ser por esse ensinamento que girava ali naquela cidade, naquela região, que muitas das pessoas, também muitos crentes, começaram a não acreditar na ressurreição, começaram a duvidar da ressurreição. Agora, irmãos, por quanto tempo é possível enganar alguém? Muitas pessoas, muita gente, até os dias de hoje, né, não acreditam na ressurreição de Cristo e inventam muitas coisas, há muitas teorias. Mas eu pergunto, por quanto tempo é possível enganar alguém? Tudo tem um limite. Quem é que morreria por uma mentira? E não foi uma pessoa, foram todos os apóstolos, com exceção de João, foram mártires. Eles morreram por uma causa. Morreram porque Jesus havia ressuscitado. Um dia, né, irmãos, a verdade vem à tona. Como diz o ditado, um dia a verdade vem à tona. Não tem como você enganar, ludibriar alguém. Você pode enganar alguém por um tempo, por certo tempo, mas a vida toda, por tanto tempo e por muito tempo, isso não é possível fazer, isso é difícil fazer. E, meus irmãos, a nossa fé, o que eu quero dizer com isso, ela não é irracional. Nós não temos uma fé irracional em Cristo, não é uma lavagem cerebral que fizeram em nós, que nós depois dessa lavagem cerebral, começamos a crer em Cristo, né? Porque há muitas religiões e muitas ideologias, o que eles fazem? Eles limitam as pessoas para que elas tenham acesso somente à informação do âmbito em que elas se encontram. Elas não podem ter informação fora do âmbito que elas se encontram. É uma lavagem cerebral, então as pessoas ficam fixas a uma figura de um líder religioso ou de um local onde elas estão. Outras pessoas têm uma fé irracional, né? É uma fé que não faz nenhum sentido, e elas creem, mesmo que isso seja totalmente contra a racionalidade, contra a razão, mas elas acreditam firmemente, porque é uma fé cega. É evidente, irmãos, que nós não podemos explicar a ressurreição de uma forma racional. Mas sabe o que diz Hebreus? Hebreus no capítulo 11, diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Um texto bem conhecido, mas me deu um branco. Ou seja, muitas vezes a fé, irmãos, ela não anula, ela não vem para anular a razão, mas quando falta a razão, ela complementa. Então é evidente que a ressurreição de Cristo
Foi um milagre, nós não podemos explicar de uma forma empírica, de uma forma... a nossa razão não alcança a ressurreição de Cristo. Mas agora, o que nós temos, que nós podemos constatar nos relatos bíblicos, é que nós temos muitas evidências sobre a ressurreição de Cristo. Uma delas é que o túmulo está vazio. O Mestre ressuscitou. Ele se apresentou aos discípulos. Depois ele se apresenta a milhares de pessoas, mais de 500 irmãos. Então nós temos muitas evidências da ressurreição de Cristo. A nossa fé não é irracional. Nós temos uma fé viva e uma fé em Cristo Jesus, onde nós vemos muitas evidências sobre a sua ressurreição. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E nós cremos não de forma irracional. Nós cremos porque há muitas evidências. E uma das evidências é o Espírito Santo em nossas vidas. Essa é a mais forte evidência que nós temos. Então, irmãos, o que diferencia o cristianismo das demais religiões é algo fundamental. É que Cristo ressuscitou. É que Cristo está vivo. Cristo está vivo e se faz presente no meio da igreja. Quem é que morreria por uma mentira? Quem é que sustentaria por tanto tempo uma mentira? Certa vez tentaram impedir a Pedro e João de pregar o evangelho, de falar da ressurreição, logo após a cura de um coxo. Eles começaram a pregar sobre a ressurreição e os líderes foram impedir os apóstolos de pregar a Jesus. Eles disseram, não há possibilidade. Como deixar de pregar, como deixar de falar aquilo que nós temos visto e ouvido? Eles viram Jesus fazendo milagres, viram Jesus sendo crucificado, morto e ressurreto. Então eles constataram essa verdade. Como deixar de pregar essa verdade? Não há possibilidade, irmãos, de deixarmos de pregar essa verdade. Lá em Atos, esse relato está em Atos no capítulo 4. Pois não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Levaram, irmãos, Jesus para o Gólgota, o lugar da caveira. A acusação de Jesus estava no topo da cruz, estava escrito em 3 idiomas, em grego, hebraico e latim: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Essa era a sua acusação. Nós é que deveríamos estar lá. Ele morreu em nosso lugar. A Bíblia diz que ele teve sede e deram-lhe vinagre. E na hora sexta, por volta de meio-dia, a Bíblia diz que o céu escureceu, como louvaram agora há pouco. O céu se escureceu, e na hora nona, às 3 horas da tarde, Jesus expirou. Havia uma prática romana, irmãos, que se chamava crurifragium, que era uma prática basicamente para apressar a morte dos crucificados. Então, os soldados, eles quebravam as pernas, as tíbias ou os fêmures dos crucificados, para que fosse apressada a sua morte. Então, os líderes religiosos solicitam a Pilatos para que quebrassem as pernas dos crucificados, porque antes do pôr do sol, então antes do sábado. E aí, os soldados foram até os crucificados, e a Bíblia nos relata que os soldados quebraram a pedra de um dos crucificados, quebraram as pernas do segundo crucificado, e quando foram quebrar as pernas de Jesus, eles identificaram, constataram que Jesus já havia morrido, Jesus já estava morto, para que se cumprisse a profecia, que diz lá em Salmo número 34, que nenhum de seus ossos seria quebrado, para que se cumprisse a profecia. Quando se quebravam as pernas do crucificado, eles não tinham mais força na musculatura para estender, para inclinar o seu corpo, ter uma respiração melhor. Então era uma prática que era utilizada ali
pelo Império Romano. E na morte de Jesus, a Bíblia nos conta o relato, como no hino que ouvimos, que o véu do templo que separava o lugar santo do Santíssimo, ele se rasgou, demonstrando agora que não há mais intermediador entre Deus e os homens, podemos nos achegar a Ele. Isso é um privilégio, igreja. Nós podemos nos achegar a Deus, dobrando nossos joelhos, buscando a Ele. Nós não merecemos tamanho privilégio, mas através da morte de seu Filho amado, que Ele carregou sobre si todos os nossos pecados, e é por isso que nós estamos aqui, por isso que nós devemos ser gratos a Ele, devemos ser gratos por tudo que Ele fez por nós. O centurião que presenciou toda aquela situação, aquele centurião disse o seguinte: verdadeiramente esse homem era o Filho de Deus. Ele reconheceu por tudo ali que aconteceu. Então José de Arimateia, que era membro do Sinédrio, ele pede o corpo de Jesus a Pilatos. E juntamente com Nicodemos, eles começam a preparar o corpo com unguento, conforme era o costume judaico. E algo que chama muita atenção, que ao invés deles despacharem Jesus como um criminoso comum, Jesus foi honrado agora com um túmulo novo, cedido por José de Arimateia, o qual não havia sido usado, tornando-se mais uma evidência da ressurreição de Cristo, que o túmulo está vazio. Agora nós temos um local específico. Eles sabiam onde Jesus estava, poderia ser constatado. Jesus poderia ter sido despachado como criminoso comum. E como poderiam dizer que Jesus foi ressuscitado? Como poderiam constatar de uma forma eficaz? Mas com um local específico, com o túmulo agora vazio, os discípulos constatam que o rei ressuscitou. Muitas pessoas tentam menosprezar essa grandeza, irmãos. Muitos historiadores, inclusive céticos, eles dizem o seguinte: eles dizem, de fato o túmulo estava vazio, tem muita evidência. Até historiadores céticos, eles falam, de fato o túmulo estava vazio, há muitas evidências para negar que o túmulo não estava. Eu ouvi alguns historiadores dizendo, chega até a ser cômico, dizendo que Jesus, ele tinha um irmão gêmeo, e depois de um certo tempo, roubaram o túmulo, tiraram o corpo do túmulo, e depois aparece o seu irmão gêmeo, dizendo ser Jesus, que teria sido ressuscitado. Então, são situações até cômicas, para negar essa grandeza que é a ressurreição de Cristo, porque através da morte de Cristo, houve mudança no tempo, mudança no calendário, antes e depois de Cristo. As pessoas, sendo crentes ou não, crendo ou não, teve mudanças reais até os dias de hoje, até no tempo, até no calendário. Como sustentar uma mentira por muito tempo? José de Arimateia era membro do Sinédrio. José de Arimateia, juntamente com Nicodemos, retiraram o corpo de Jesus. Eles testificaram que Jesus havia morrido. E depois foi testificado que Jesus havia ressuscitado. Glórias a Deus. A Bíblia relata, irmãos, que Maria e outras mulheres, então, que tinham vindo da Galileia, com Jesus, elas seguiram, e elas viram o túmulo, e viram também como o corpo de Jesus havia sido colocado no túmulo. Então elas sabiam o local. Então elas se retiram para preparar aromas e bálsamo. No dia seguinte, no sábado, elas repousam, elas descansam, conforme dizia o mandamento. E no primeiro dia da semana, a Bíblia diz,
no primeiro dia da semana, no domingo de manhã, elas vão ao túmulo. E a Bíblia diz que houve um grande terremoto. Os céus estremeceram, né? Houve um grande terremoto porque um anjo do Senhor, com vestes resplandecentes, removeu a pedra e se assentou sobre a pedra. Jesus havia ressuscitado. Irmãos, a causa de estarmos aqui, o motivo de estarmos aqui, louvando e engrandecendo a Deus, é porque Cristo ressuscitou. É porque Jesus ressuscitou. Ele não está mais em um túmulo. Ele não está como o profeta Maomé. Não está como todos os líderes citados. Como muitos líderes que são referências, são citados até hoje. O nosso rei é diferente. Ele está vivo. Ele ressurgiu. Glórias a Jesus. E a Bíblia diz que os guardas ficaram apavorados. Os guardas ficaram apavorados e disseram às mulheres: mulheres, não temais, não temam, porque o Cristo crucificado que vocês estão buscando, que vocês estão procurando, não está aqui, ele ressuscitou. O Cristo que vocês estão procurando vive. As mulheres ficaram apavoradas também e elas vão avisar os discípulos. E a Bíblia diz, irmãos, que no caminho, Jesus aparece a elas. Jesus se apresenta às mulheres e elas o adoram. O Evangelho de João, ele traz um foco especial para Maria Madalena. Maria Madalena, irmãos, a Bíblia diz que ela tinha 7 demônios e Jesus expeliu ali os 7 demônios. E o Evangelho de João traz um foco para essa mulher. Essa mulher começa a chorar sem parar. Jesus se apresenta a ela e fala: mulher, por que choras? Por que estás chorando? Mas Maria Madalena não reconhece a Jesus. Ela pensa que é um jardineiro, porque no túmulo que Jesus foi crucificado, estava em meio a um jardim. Então ela diz àquele jardineiro: olha, Senhor, se és tu que tiraste o corpo de Jesus, mostre-me onde ele está, mostre-me onde você o colocou. Então Jesus diz assim, a Bíblia diz, né? E disse-lhe Jesus: Maria. E o ressoar da voz de Jesus o faz ser conhecido por Maria. Maria reconhece a voz de Deus e ela começa a adorar a Deus. Maria reconheceu a Deus. Glórias a Jesus, glórias ao teu nome. O que éramos nós sem Jesus? O que éramos nós sem Cristo em nossas vidas? Maria era uma mulher cheia de demônios. Depois ela se entrega a Jesus. Jesus faz algo surpreendente em nossas vidas e é uma das primeiras testemunhas a se encontrar, a verem o Cristo ressurreto. Jesus pode fazer milagres em nossas vidas, como aquele ladrão da cruz. Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Nós não sabemos as práticas que aquele homem fez, os crimes que aquele homem fez. A crucificação, irmãos, era para algo realmente terrível, era para criminosos que fizeram coisas horrendas, não eram para crimes mais comuns. Aquele ladrão estava lá, o único inocente era Cristo o Salvador, era o nosso Senhor. E aquele ladrão reconheceu, olha que glorioso, aquele ladrão reconheceu e Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Glórias a Jesus. Aquela mulher, apesar de tantas falhas, tantos pecados, às vezes você vem aqui e o inimigo tenta te acusar das falhas que você cometeu, dos problemas que você teve, mas o sangue de Jesus, ele nos lava de todo o pecado. Não há mal que Deus não possa curar, não há mal que Deus não possa tirar. Isso é glorioso, porque quando nós vamos procurar um emprego,
nós precisamos elaborar um currículo, precisamos ter ali um bom currículo, uma boa experiência, demonstrar que nós temos aptidão para exercer aquela função, aquela profissão. Mas o cristianismo é diferente, isso é interessante, porque os pecadores se achegaram a Cristo. As pessoas que outrora eram endemoniadas agora foram libertas e seguem a Jesus Cristo. Tem um testemunho de um pregador inglês do século 17 que diziam que as pessoas que eram menosprezadas pela sociedade, as meretrizes, as pessoas trabalhadores ali comuns, que eram desprezados pela elite econômica da época, o cristianismo, o evangelho abraçou. Cristo está aqui para lhe abraçar, Cristo está aqui para te abençoar, e Cristo já esqueceu dos seus pecados, basta você confessá-lo como Senhor e Rei nesta noite. Glórias a Jesus. Irmãos, o testemunho de uma mulher, o que é interessante é que o testemunho de mulher não era muito bem visto pelos líderes religiosos, não era muito bem visto pela sociedade da época, porque o testemunho feminino era visto como limitado. Então, algo interessante, se talvez quisessem embelezar essa história, ou quisessem forjar a ressurreição, poderiam ter falado, foi Pedro e João que viram a Jesus ressuscitado. Mas os evangelistas, eles estavam comprometidos com a verdade. Os evangelistas estavam comprometidos em falar o que de fato havia acontecido, e o fato era que Cristo havia ressuscitado. Então, mesmo que isso fosse contra a cultura da época, mesmo que isso chocasse contra o pensamento ali da cultura dos líderes religiosos, de judeus, eles estavam preocupados em falar a verdade. Não podemos deixar de dizer o que temos visto e ouvido. Não podemos falar o que temos presenciado. Nós vimos Jesus andando sobre as águas, nós vimos Jesus curando, vimos Jesus salvando, vimos Jesus perdoando pecados, vimos Jesus ressuscitado. Não há possibilidade de negar essa verdade, porque Cristo ressuscitou. Então, depois Jesus aparece aos discípulos. Cada evangelista vai trazer de uma forma, com a sua visão, o que aconteceu, mas todas falando de uma forma coesa, de uma forma simples, objetiva, sobre esse grande evento, sobre o milagre da ressurreição. E ele aparece aos discípulos e diz: olha, toca nas minhas mãos, toque nas minhas mãos, e viram os cravos de Jesus, nas mãos de Jesus. Jesus mostra-lhes as mãos, Jesus aparece. A Bíblia diz que o lugar onde eles estavam, onde os discípulos estavam, estava trancado, mas Jesus aparece a eles, se apresenta a ele, o Cristo ressurreto. Depois, ele também é visto, a Bíblia diz que ele é visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez. Como é que poderiam negar essa realidade da ressurreição de Cristo? Como poderiam negar esse milagre? As mulheres viram, os discípulos presenciaram e o tocaram, e não só isso, mais de 500 irmãos. E quando Paulo escreve a carta à igreja de Corinto, muitas das pessoas, das testemunhas oculares, muitas das pessoas que presenciaram o Cristo ressurreto, que viram a Jesus ressuscitado, estavam vivas. Então, diziam: não tem como negar, eu vi, eu presenciei a Jesus. Que esses ensinamentos que estão rolando por aí, de que não há ressurreição dos mortos, que caiam por terra,
que essas influências do paganismo, do platonismo, influências mundanas, influências externas, que tentam negar a Jesus, dizendo que na verdade Jesus existiu, mas era apenas um homem, o Jesus histórico, não houve milagres, não houve a ressurreição, que isso caia por terra. E através dessas evidências, irmãos, nós podemos identificar que todos os argumentos, incluindo dos céticos, caem por terra, porque o túmulo estava vazio, ele se apresenta a muitas pessoas, o Cristo ressuscitado. Tentaram de várias formas apagar este milagre, tentaram negar este milagre e esconder esse milagre da ressurreição de Cristo. Pagaram os guardas para que eles não contassem a ninguém sobre a ressurreição. Mas aparecendo a tantas pessoas, irmãos, como a possibilidade, de negar, incluindo ao membro do Sinédrio, como negar esse grande milagre? A ressurreição de Jesus, de fato, é inegável. Quero ler com os irmãos o versículo 32, no mesmo capítulo, 1 Coríntios 15, e o versículo 32, que diz o seguinte: aqui em Éfeso, eu lutei contra inimigos, como se lutasse contra animais selvagens, e se fiz isso somente por interesses humanos, o que foi que eu consegui com isso? Se é verdade que os mortos não são ressuscitados, façamos o que diz o ditado: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Ou seja, se de fato, irmãos, Cristo não ressuscitou, Paulo estava dizendo o seguinte: é tudo vão, é inútil, a nossa reunião aqui não vale de nada, os ensaios que os ministros de louvores têm não vale de nada, mas Cristo, tudo isso vale a pena porque Cristo ressuscitou, Cristo está vivo, e Cristo também apareceu a Paulo. Paulo, perseguidor da igreja, Paulo que outrora perseguia cristãos, muitos ficaram com medo inclusive de Paulo quando ele se converte, ficaram receosos. Paulo matava os cristãos, mas um dia, a Bíblia diz lá em Atos, no caminho de Damasco, ele se depara com Jesus. Ele se depara com Jesus, ele tem um encontro real com Jesus, e a sua vida é mudada. O homem que perseguia cristãos, agora é responsável pela maior parte dos escritos da Bíblia Sagrada. O homem que perseguia os cristãos, influencia não só crentes, não só a igreja, mas até mesmo filósofos não crentes. Tamanha a robustez em que ele escreve as suas cartas. Irmãos, uma coisa que é interessante também ressaltar, que Cristo, quando aparece a Paulo, não foi ali uma visão, mas de fato, Jesus aparece a ele, porque a Bíblia diz que os seus companheiros também ouviram uma voz. Então, ouve-se uma luz resplandecente, uma voz, e os seus companheiros, esse relato está lá em Atos capítulo 9, os seus companheiros também ouviram. Então não foi uma simples visão. Paulo, ele realmente tem um encontro com Cristo ressurreto, ele se depara com Jesus, assim como ele se apresentou aos demais discípulos, assim como ele se apresentou às mulheres. Jesus pagou um alto preço por nós, igreja. Jesus pagou um alto preço por mim, Jesus pagou um alto preço por você. O que seríamos nós sem o sacrifício de Cristo? O que seríamos nós sem a crucificação, sem o amor de Deus por nós e sem a sua ressurreição? O evangelista Lucas vai dizer, talvez por ser médico, tem um olhar mais apurado,
diz que Cristo ele suou sangue. E muitos estudiosos, eles ligam esses suores com gotas de sangue, ou melhor dizendo, quando alguém passa por uma depressão muito forte, uma angústia muito forte, e isso ocorre no corpo humano, no corpo físico. Então foi isso que Cristo passou por nós, ele se limitou. Ele, como Deus, se limitou. Sendo Deus, ele se limita. Ele vem, se sujeita às autoridades, se sujeita a essa terra, ele morre não merecendo. A acusação dele estava no topo da cruz. Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Foi a inscrição que Pilatos pediu para que se escrevesse. Sem culpa, um julgamento que não foi correto, mas ele morreu por mim e por você. A nossa fé, irmãos, não é irracional. É evidente que nós não podemos dizer que não podemos explicar a ressurreição de uma forma empírica, mas nós cremos em um Deus que é vivo. Nós cremos em um Deus que se faz presente no meio da igreja. E eu quero partir para a conclusão desta palavra, dizendo que a nossa fé não é irracional porque há inúmeras evidências para crermos na ressurreição de Cristo. Há muitas evidências que nós vemos nos evangelhos, que nós vemos na Bíblia Sagrada, para dizer que Cristo ressuscitou. A primeira dela é que o túmulo está vazio. O nosso mestre não está lá. As mulheres viram a Jesus ressurreto. Maria Madalena viu a Jesus. As mulheres adoraram a Jesus. A Bíblia diz também que os discípulos viram a Jesus e viram as marcas em suas mãos. Viram as marcas dos cravos em suas mãos. Depois, Jesus apareceu a mais de 500 pessoas. Apareceu também ao apóstolo Paulo. E José de Arimateia retirou ali o corpo. Olha que coisa gloriosa. Como esconder esse fato glorioso de um líder ali do Sinédrio? Se fosse uma invenção, ele mesmo teria desmentido. Se fosse uma invenção, muitas outras pessoas teriam desmentido. Mas Cristo ressuscitou, não puderam negar. Tentaram subornar os guardas, tentaram de vários artifícios para calar essa realidade gloriosa que é a ressurreição de Cristo, mas não o puderam fazer. E meus irmãos, sabe qual é? Eu citei várias evidências aqui, mas sabe qual é a maior evidência da ressurreição de Cristo? A maior evidência que Jesus ressuscitou, nós não vimos, nós não tocamos como os discípulos. Mas a maior evidência está lá em João no capítulo 14, que diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Os discípulos estavam aflitos. Jesus conforta os discípulos: não se turbe o vosso coração. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou-lo teria dito, vou preparar lugar. O versículo 16 diz o seguinte: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. A maior evidência em nossas vidas é o Espírito Santo, irmãos. O Espírito Santo se faz presente em nossas vidas. Nós não merecemos, somos pecadores, mas o Espírito Santo se faz presente em nossas vidas. E você pode sentir a sua presença. Clame a Jesus, busque a Ele com sinceridade. Talvez tenha alguém aqui que duvide desse fato glorioso da ressurreição. Eu não o julgo,
Nem é errado você duvidar, se você for sincero, porque Tomé também duvidou. Tomé andou com Jesus, presenciou os milagres, mas duvidou de Jesus e disse assim: eu quero tocar na mão dele, eu quero de fato presenciá-lo, para que eu tenha convicção de que ele ressuscitou. Jesus, quando aparece, ele não repreende a Tomé, e ele não fica bravo com Tomé. Então, se você tem uma atitude sincera, uma dúvida sincera da ressurreição, hoje você pode, de forma sincera, pedir para que o Espírito Santo venha fazer morada em seu coração, pedir para que o Espírito Santo venha estar presente na sua vida, em todos os momentos, que Ele possa estar presente no seu trabalho, não é só nesses momentos, não é só nesse tempo que nós estamos aqui, mas Ele pode estar presente na sua casa, pode estar presente junto com a sua família, pode estar presente quando você estiver se divertindo, quando você estiver com os seus amigos. Ele pode estar presente contigo todos os momentos. Foi Jesus que prometeu: eu vos enviarei outro Consolador. Não foi palavra de uma pessoa qualquer, não foi a palavra de um líder religioso, não foi palavra de uma pessoa sem credibilidade. Foi a palavra do nosso Mestre que ressurgiu, foi a palavra do nosso Jesus que ressuscitou dentre os mortos e está vivo. Abrace o Evangelho hoje, abracemos o Evangelho sem reservas, abracemos o Evangelho, porque é o único caminho que nos conduz à vida eterna. Jesus é o único caminho que conduz à vida eterna, e ninguém vê ao Pai se não é Ele. Não é Maomé, não é Charles Russell, não é Buda, não é Gandhi, não é outras pessoas que os levarão à vida eterna, é somente Jesus. Os discípulos tiveram grande importância, mas até mesmo eles foram falhos. Tomé duvidou, Pedro também cometeu falhas, não foram homens perfeitos. A Bíblia diz em uma ocasião que Paulo repreende ali a Pedro, o próprio apóstolo Paulo repreende Pedro, ou seja, não eram imunes a erros e a falhas, mas esta palavra é de Jesus. E depois Jesus inspira os seus apóstolos a dizer essa palavra e a dizer essa realidade, porque afinal de contas, irmãos, a ressurreição de Jesus foi um fato, foi uma realidade, não a possibilidade de negar o que viram, que ouviram, não a possibilidade de nós, igreja, negarmos o que nós temos presenciado. Nós temos presenciado salvação, nós temos presenciado, continuamos presenciando milagres, continuamos presenciando Cristo em nossas vidas, continuamos presenciando e sentindo a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Eu quero só deixar uma mensagem final para encerrar. Jesus havia anunciado a sua ressurreição. Jesus já tinha dito, mas eles não creram. E ele, de fato, ele cumpriu o que ele tinha dito. Jesus, ele disse e ressuscitou. Jesus também disse que voltará para buscar a sua igreja. E nós aguardamos a sua vinda, irmãos. De fato, ele irá voltar. De fato, Ele voltará para buscar a sua igreja, e nós seremos ressuscitados em corpos incorruptíveis, porque é isso que diz a palavra, e nos encontraremos com Ele. Onde não encontraremos com Ele, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais angústia, não haverá mais tribulação. Nós passamos por dificuldades, por problemas, por tantas aflições e dificuldades. Muitas pessoas querem se apegar às coisas desse mundo, se apegar às coisas terrenas, mas há algo glorioso que nos espera. O Senhor Jesus nos espera, e o Senhor Jesus prometeu que voltará. O Senhor Jesus ressurgiu, e o Senhor Jesus em breve
buscará a sua igreja. Que Deus vos abençoe, que Deus possa continuar falando com cada um dos irmãos, em o nome de Jesus. Amém.